Mais um Na Forquilha para você, eu sou o Diego Andrade, eu tô aqui com ele, Guilherme Marques, Gabriel da Fiel, Kelvin Santos e um sonho, talvez, nem ver o São Paulo e nem ver o Palmeiras campeão. Mas, como não tinha essa oportunidade, essa possibilidade, um deles foi campeão. Estou falando da Supercopa que aconteceu hoje em Minas, é isso? BH? Foi? Mineirão? Aconteceu no Mineirão às 4 horas da tarde. Parmeirinha versus São Paulo. Foram lá para Minas comer pão de queijo e tentar ganhar a Supercopa Rei, né? Então, nada mais justo do que a gente falar sobre um jogo entre Palmeiras e São Paulo com o São Paulino com a gente. Mas eu vou começar com o Kelvin. Eu quero começar com o Kelvin, por quê? Porque o Kelvin sempre tem as análises técnicas e táticas do Para, time. Diego, para. E eu já falei que você é um grande defensor dos palmeirenses. Então, mesmo sendo Nunca, santista, nunca, mas você é um nunca. grande. Apoia bastante. Fala pra mim, você assistiu futebol hoje o dia inteiro, Premier League, eu Dia acompanhei seu inteiro, Instagram dia lá. inteiro, Eu dia acompanhei seu inteiro. Instagram, viu? Eu quero saber de você, Palmeiras e São Paulo. Coisa rápida, mas eu quero entender de você. O que você achou desse jogo? Cara, foi um jogo que ele não atendeu as minhas expectativas na parte técnica, né? Foi um jogo de mais transpiração do que inspiração. Acho que faltou muita criatividade para os dois times, né? O São Paulo perdeu a sua principal reserva técnica antes de começar o jogo, que era o Lucas, né? Então o Lucas fez muita falta. Acho que o Thiago Carpini repôs muito mal a falta do Lucas, iniciando o jogo com o Nicão. Eu teria iniciado diferente, colocando Ferreirinha ou o próprio Michel Araújo, que ele coloca no segundo tempo, né? O Palmeiras, ele fez um jogo mais fluido, porque tem um trabalho melhor que está sendo feito há mais tempo, né? Então o jogo do Palmeiras ele fluiu de uma maneira melhor. Mas mesmo assim também faltou muita criatividade no Palmeiras, né? Faltou um pouco mais do Veiga dentro do jogo. Acho que o Veiga fez uma partida muito abaixo. O principal jogador do Palmeiras no jogo foi o Mike, inclusive da partida, eu acho que foi o Mike. Defendeu muito bem, atacou muito bem, foi a principal válvula de escape do Palmeiras durante todo o jogo. E muito por conta dessa falta de criatividade, o jogo foi se arrastando, foi se arrastando, foi se arrastando. Tanto São Paulo quanto Palmeiras tiveram também as suas chances, é bom a gente frisar isso. São Paulo teve uma chance no primeiro tempo com o Nicão, uma bola desviada que o Everton faz uma grande defesa. Palmeiras teve uma cabeçada do Veiga que passa raspando a trave. No segundo tempo, o São Paulo tem a principal chance do jogo com o Calheri, né, uma saída de bola errada do time do Palmeiras que o Calheri chuta e o Everton pega. E dos 25 minutos em diante, a partida ela se arrastou de uma tal forma de que um olhou para o outro e falou assim: bom, eu não vou atacar, você também não vai atacar, então a gente vai ficar tranquilo aqui. Porque chegou o momento do jogo que a equipe que fizesse o gol iria ganhar, iria vencer. E eu não sei se, por exemplo, se o São Paulo sair na frente, se o Palmeiras teria força suficiente, pelo menos para empatar o jogo, né? Então a partida ela foi se arrastando assim até o final. Foi para os pênaltis e o Rafael ele brilhou como há muito tempo eu não vi um goleiro de São Paulo brilhando depois da saída do Rogério, né? A gente até falou aqui no pré da Supercopa que o São Paulo ele tinha uma lacuna muito grande no gol desde a saída do Rogério, né? E parecia que o Rafael ele tinha preenchido essa lacuna, né? São Paulo, o torcedor São Paulino, tá aí o Gui para falar pra gente, tem uma segurança no gol hoje, né? Então, o Rafael tendo defesas muito importantes durante o jogo e na cobrança de pênalti também, nas cobranças de pênalti, ele brilhou, né? Foi o principal jogador do São Paulo nesse jogo, né? O Everton demonstrou mais uma vez que ele tem uma certa deficiência nos pênaltis, porque o Everton com bola rolando ele é um grande goleiro, mas nos pênaltis ele deixa um pouco a desejar. E, enfim, São Paulo bateu muito melhor os pênaltis, né? Óbvio. E se sagrou campeão, né? E agora ganhou uma moral incrível, gigante, para a sequência da temporada, que tem Libertadores, tem o próprio Paulista, tem Copa do Brasil também na sequência. Enfim, e
parabéns aí a galera tricolor que agora realmente é campeão de tudo, né? A graça das piadas acabou, né? Que é o único título que a gente tinha ainda ali já era também, ganharam, então tá tudo certo. Hoje eu vi um São Paulo mais assim, mais jogando pelo empate. Vi um São Paulo que tentou muito. Eu vi um Palmeiras mais recuado, mais tentando um contra-ataque. E aí, lógico, a gente entende que o contra-ataque do Palmeiras, se funciona, né, o jogo seria totalmente diferente, mas tem uma defesa consolidada ali do São Paulo também, então eu entendo também que foi um jogo bem truncado. Gabriel, você acompanhou o jogo do São Paulo e do Palmeiras, torceu para quem? Eu sei que você não vai falar para quem você torceu, mas quem que você queria que perdesse, eu já sei quem era. Então, mas eu quero saber de você, o que que você viu do jogo de São Paulo e tirando um pouco da rivalidade entre Corinthians e São Paulo, mas colocar ali a sua análise um pouco mais técnica. E aí eu queria entender de você o que você enxergou desse jogo. Primeiramente, assim, eu acho que é impossível você, mesmo sendo dois times que eu odeio, você não torcer um pouco para alguém, né? E assim, se o Palmeiras jogar com a pior pessoa do mundo, eu torço contra o Palmeiras. Tipo assim, eu odeio o Palmeiras muito. Até porque é o verdadeiro rival do Corinthians, né? O São Paulo é nosso freguês, óbvio. Momentos ali, como agora, voltou a ganhar e tudo mais. Mas é uma grande freguesia aí, né, mano, que o São Paulo tem com o Corinthians. Então, eu tenho uma simpatia maior pro São Paulo quando joga contra o Palmeiras, que eu odeio de verdade. Brincadeiras à parte, eu acho que esse elenco do São Paulo, mano, ele vai ser lembrado por muito tempo mesmo, assim, porque em poucos meses eles ganharam a Copa do Brasil, que era a maior piada, né, do São Paulo, ganhando de Corinthians, Palmeiras e Flamengo. Ou seja, três times gigantescos. Aí você vai e a segunda maior piada é o tabu. Não consegue ganhar de jeito nenhum lá. Eles vão e conseguem. E ainda ganha uma Supercopa em cima do Palmeiras. Pô, baita rival, que é um título, né? A Supercopa, ela é um campeonato pequeno, porém é aquele lance que, assim, mano, é um jogo contra o campeão brasileiro ou o campeão da Copa do Brasil, ou seja, então sempre vai ser um jogaço. E, mano, o Brasil inteiro assistindo. Todos os times estão acompanhando esse jogo, então é um título que se torna grande por causa disso. Tem muita moral o São Paulo, esse time é muito forte. Quando o Lucas não jogou, quando o Lucas foi confirmado que não ia jogar, eu falei, putz, mano, talvez ali seja a chance do Palmeiras, que eu acho que o Palmeiras só vai se enfraquecendo. Ano passado, o que salvou foi o Endrick, que foi um moleque da base, mas eu acho que o Palmeiras ele não consegue repor as peças que saem ao mesmo nível, sabe? O Gustavo Scarpa saiu, acho que até agora não tem um cara ali que pô, realmente seja ponta firme ali. Aí você vê Flaco Lopes, Breno Lopes, Bruno Rodrigues, né, que foi contratado. Então eu acho que o São Paulo não vem se reforçando tão bem assim. Ao contrário do, perdão, o Palmeiras não vem se reforçando, o Palmeiras não vem se reforçando tanto assim como o São Paulo vem. Então, quando o São Paulo trouxe o Lucas, se reforçou muito bem, quando trouxe o Ferreirinha, se reforçou muito bem. Então, acho que o São Paulo, ele ironicamente, eu acho que ele é favorito a tudo esse ano, menos o Brasileirão, que acho que é um campeonato muito mais difícil. Mas assim, Paulista, Libertadores, Copa do Brasil, São Paulo é favoritaço, assim, tipo, muito mesmo. Ainda mais depois do que eu vi que o Atlético Mineiro, que para mim era um dos grandes times, fez lá no jogo contra o Cruzeiro. Pipocaram gigante. O Flamengo aí é um time que é o maior favorito, mas sempre no Flamengo e São Paulo acaba se dando melhor. Então, cara, eu tô com medo, porque o São Paulo é um time muito forte mesmo. É um elenco que está na história já, então eles estão com a moral lá em cima. Acho que o jogo foi um pouquinho truncado, né? Tal ali, mas acho que o São Paulo mereceu, não só pelo jogo de hoje, mas por tudo que eles estão fazendo, né? Nesse momento do São Paulo. Eu vou linkar tudo que foi falado aqui agora para poder passar a bola para o Gui e aí entender do lado São Paulino o que foi esse título. Mas antes disso, eu quero complementar a fala deles e aí entra o Gui. O São Paulo passa por uma fase onde tinha Dorival Júnior, né, contratado, assim, uma puta contratação, vem, arruma o elenco, mostra que tem
ele tinha o time todinho na mão. Beleza. Aí vem a oportunidade de ir para a seleção brasileira, ele sai do São Paulo, vai para a seleção brasileira, e aí o São Paulo acerta de novo e contrata Thiago Carpini. Gui, você, São Paulino, o que você enxerga do São Paulo com o Thiago Carpini? A gente entende que é o mesmo São Paulo do Dorival Júnior, mas hoje, na Supercopa, o que você viu de diferente do São Paulo com o Dorival Júnior? Então, cara, eu acho que o primeiro acerto a gente tem que voltar um pouquinho na procura do São Paulo por técnicos, né? O São Paulo tinha um perfil traçado. Não é tipo qualquer um assim, pô, o Dorival tinha um jeito de jogar, vou contratar um estilo completamente diferente. O Luciano fala depois do jogo que a diretoria chega nos jogadores, nas lideranças e pergunta. Se, tipo, não é que pergunta se tem alguma indicação de treinador, mas fala assim, pô, a gente quer um treinador na mesma linha de trabalhar que o Dorival. E aí começa os trabalhos de procurar, de garimpar. Então acho que já começa daí, né? O Carpini fala abertamente, praticamente em todas as coletivas que ele é perguntado sobre, que ele tem muitas ideias parecidas com a do Dorival. Ele falou que tem alguma coisa ou outra que eles discordam e tal, mas o trabalho dele é muito parecido, a forma dele de jogar futebol é muito parecida. Então acho que aí o São Paulo acerta, independente do cara ter 39 anos ou não, do cara ser experiente ou novato. Eu acho que manter a linha de trabalho, manter a ideia de jogo, eu acho que ela fortalece muito qualquer trabalho, né? Qualquer trabalho. E mantendo as peças, pelo menos a maior parte delas, ajuda muito mais, né? A continuação de um possível sucesso, né? E mesmo assim, ainda o São Paulo consegue se reinventar, né? Porque perde duas peças muito importantes, que é o Beraldo. Por exemplo, o setor esquerdo da defesa do São Paulo foi desmontado. O Beraldo foi para o Paris Saint-Germain, o Caio Paulista, Judas pulou o muro. Então, tipo assim, não é nem que eu acho ele um puta jogador, cara, é que realmente ele tava dentro de uma engrenagem que tava funcionando. E o Wellington é um jogador, eu gosto muito do Wellington, gosto mesmo, muito mesmo. Só que ele é um jogador diferente. Ele não é melhor nem pior, ele é um jogador diferente do Caio. Com Então, características diferentes, né? sim, sim. Tanto que hoje, pô, eu achei que ele jogou muito bem, mas a parte esquerda da defesa do São Paulo deixa muito a desejar nesses 4 jogos. Por exemplo, contra o Corinthians, as situações que foram criadas foram do lado esquerdo da defesa do São Paulo. E hoje não foi diferente, foi a mesma deficiência eu enxergo lá. Eu acho que é inclusive onde ele tem que trabalhar um pouquinho mais. Ele tem que ser um pouquinho mais intenso na parte esquerda da defesa ali. Mas falando do conjunto, cara, é um time muito bom e só se reforçou, né, esse ano. Se você for olhar direitinho, o São Paulo tem peças que são do mesmo nível do banco. Se você for olhar hoje, o Wellington Rato é do mesmo nível do Nicão. Se você olha para a direita, para a esquerda, tem Ferreirinha numa ponta, tem o Eric na outra. São jogadores que entram na segunda etapa, que seja, e dão uma outra dinâmica pro jogo, como foi feito hoje. São Paulo estava com um time mais posicional, mas um time mais cadenciado, vamos dizer assim. No segundo tempo, ele viu que havia necessidade de colocar jogadores que puxassem contra-ataque e tudo mais. Ele foi lá e meteu o Ferreirinho numa ponta, o Eric na outra. E o Caleri continuou lá. Então, acho que o elenco do São Paulo ele só se reforçou. Por mais que ele tenha perdido as peças, como eu disse agora, eu acho que ele se reforçou muito bem. E acho que o maior ponto do São Paulo é esse. Ele tem jogadores que são praticamente do mesmo nível para cada posição, tirando ali a lateral esquerda e a papel de centroavante, que é do Caleri, não tem outro. Né? Tem jogadores que fazem a função, mas não chegam perto. Né? Não que o Caleri seja esse cracaço de bola, mas não tem as mesmas características dele. Mas eu acho que o São Paulo tem tudo para. Eu tô muito confiante nesse ano que pelo menos venha mais um caneco aí. Eu acho que o Gabriel falou bem. O Brasileirão acho que é um título mais complexo, um pouco mais encorpado, para um time mais encorpado, para um elenco mais encorpado. E eu acho que isso o São Paulo acho que não vai priorizar, inclusive. Eu acho que vai priorizar a Libertadores. E isso acaba, né, refletindo nos outros campeonatos. Mas eu acho que o São Paulo vem forte, sim. Dos últimos
3, 4 anos, eu acho que é o elenco que eu tô mais confiante, assim, que vai render frutos aí pra gente. E o Rames, É. o que aconteceu? Tava vendo umas coisinhas dele aí. Parece que ele não foi pro jogo, ele ficou bravo, é isso? Não, ele não viajou para Minas, né? Os principais setoristas do São Paulo, depois do jogo, falam que ele ligou para os jogadores, tal, para felicitar, mas é um descompromisso gigantesco com o São Paulo que o cara tem. É absurdo. Eu não sei o que foi acordado com ele antes dele vir, se quem negociou com ele, seja o Rui Costa, que é o diretor, seja o Casares, o presidente, não sei o que prometeram pro cara. Acho que prometeram para ele que ele ia vir aqui, ele ia ser o cara, o time ia ser feito para ele, ia jogar para ele, e obviamente que isso não dá para ser feito, até porque nas poucas amostragens que ele deu, a gente vê que é um jogador completamente descolado do que é o futebol brasileiro, o futebol sul-americano. O cara, por onde passou, depois do Real Madrid, jogou no máximo 40 jogos por temporada. Sendo que aqui a gente joga no mínimo o dobro, né? O São Paulo mesmo chegou ano passado a fazer quase 85 jogos. Não dá, não dá. E ele quer ser estrela, né? Pelo menos é o que aparenta. Então o cara vai, tô com amidalite na segunda-feira. Não treina na segunda, não treina na terça, o jogo de São Paulo na quarta, ele não vai pro jogo, e na quinta-feira tem jogo da Colômbia, ele vai pro jogo, tá tudo bem. E aí ele volta, quando ele volta, puta, não tô bem da coxa, mano, sei lá, não operei a fimose, ele inventa alguma coisa assim, pra não jogar. O cara é descompromissado total, total, total. Por mim, já tinha vazado faz tempo, e essa é a situação do Rames. Agora falam que ele tem proposta da Europa e tal. Tem que ir embora, velho, tem que ir embora, até porque não é barato. Não foi barato, né? Não, você tem cifras aí de quanto foi essa transação? É que na real ele tava livre, né? Ele É estava mais, livre, né, no mercado. são mais a questão de luvas, tal, e salário. Mas ninguém E não é abre. baixo. Não, ninguém abre os valores de salário. Eu acho incrível Ah, é isso. milhão, certeza. Deve ser 1,5 milhão. Ninguém abre, né? Os setoristas que sempre falam de grana, tal, nunca ouvi ninguém falar do salário do Rames. Mas deve ser na casa de 1 milhão, 1,5 milhão ali, certeza absoluta. Agora saiu pagar um salário desse para um cara que não tá nem aí pro clube, descompromissado, e um cara que não joga. Pô, pelo que o Carpini falou na coletiva depois do jogo, jornalista perguntou pra ele: foi decisão sua não relacionar? Ele falou: foi decisão minha não relacionar o Rames. Mas isso já estava previsto, tal. É até melhor que ele fique em São Paulo, porque aí ele consegue acelerar o processo de volta dele e tal, mas papinho, papinho. O cara que no final do ano já deixou o futuro em aberto não tá pensando muito no São Paulo, não. Então, dito isso, vaza. Boa. Satisfação tem em todos os clubes, não adianta, né? Todo torcedor, eu acho que pega no pé, sei lá, de algum jogador, ou cobra, não é pegar no pé, é cobrar, né? Tem que cobrar, Sim. porque, porra, não é pouco dinheiro que estão pagando para ele estar ali. Então, cara, faz jus ao que você está recebendo, né? Pelo menos. Mano, sabe o que parece? Posso estar brisando muito, mas parece que os papéis se inverteram um pouco entre Corinthians e São Paulo, sabia? Tipo assim, agora o público que vai no estádio do Corinthians é um público mais elitizado. O público que vai no estádio do Morumbi é um público mais, mano, mais raiz. Pô, você vê os jogadores do São Paulo, mano, é o Wellington Rato, é o Alisson, são jogadores que tipo assim, não tem grife tanto assim, sabe? Jogadores Agora do você vai no povão. Corinthians, é Yuri Alberto, é Matias Rojas, é Fausto Vera, os caras, Pedro Raul, os caras bonitos. No Corinthians não tinha cara bonito, tá ligado? Era os caras feios, mano. Mano, é uma coisa a se pensar aí, mano. Eu acho que uma vez lá, acho que foi o presidente de São Paulo, falou que o verdadeiro time do povo agora é o São Paulo, porque tinha os ingressos baratos e tudo mais. Eu acho que os papéis, se você analisar assim, eu acho que se inverteram. E isso justificaria até como o São Paulo tá melhorando e ganhando títulos e o Corinthians piorando, né? Esse é um ponto que até os líderes de organizada, né, se eu não me engano, um líder da camisa 12, que falou em algum podcast isso, né, que hoje o São Paulo é o time do povo, né, o Corinthians deixou de ser. E eu acho que isso passa muito, cara, eu sou muito crítico, vocês vão perceber, tá? Eu sou muito crítico de torcida organizada, por mais que a minha caminhada inteira dentro do futebol tenha sido paralela a elas.
mas depois de algumas situações, tal, eu virei muito crítico. E eu tive que dar o braço a torcer, né, cara? Porque isso passa muito pela liderança da torcida independente do São Paulo, né? Essa mudança de imagem passa muito pelos caras. Os caras conseguiram, pô, tanto que hoje o Baby, por exemplo, ele consegue dialogar com a maior parte da torcida e torcidas rivais ainda, né? Ele conversa, por exemplo, antes do jogo contra o Palmeiras, ele estava conversando com o presidente da Mancha. Há 2 anos, 3 anos atrás, isso era inviável total, cara. Total, total. E tanto é que eu acho que não teve nenhuma briga, né? Não teve nenhuma briga hoje. Pelo que eu sei, não de torcida organizada. Teve de torcedor comum, tal, mas de organizada não. E também tem várias entrevistas dele, vários podcasts, que teve um momento que eu acho que deu um estalo nele, de tipo assim, pô, se eu... É mais ou menos o que a Gaviões está fazendo agora. Tipo, mano, se eu descer a lenha nos caras, se eu invadir CT, se eu, sabe, atacar os caras, pô, o São Paulo vai pra lama, velho. Acho que eles perceberam isso em 2017, quando o São Paulo tava mais uma vez brigando com chances reais de cair. Aí eu acho que eles perceberam isso, e ele fala isso em várias entrevistas abertamente, que ele percebeu ali. E aí ele convocou, diz ele, né? Ele convocou uma assembleia, uma reunião na quadra da Independente e perguntou: o que vocês querem fazer? Aqui ele falou bem desse jeito, é democrático, o que vocês querem fazer? Vocês preferem que a gente se organize e vá lá cobrar os caras, a gente invada CT, bota dedo na cara e o caramba? Ou vocês preferem apoiar incondicionalmente o São Paulo para tirar eles dessa? Dizem que a maioria foi apoiar. E dali em diante só foi isso. Enquanto a torcida ia pra internet cobrar, falar, é independente, vocês não fazem nada, tal, tem um monte de vagabundo vestindo a camisa do São Paulo, não faz nada. Eles falaram, pô, não tem como a gente fazer nada agora, porque se a gente não apoiar o São Paulo vai pra merda. E foi basicamente isso que aconteceu. Tanto que tinha jogo que tinha 5 mil pessoas, 6 mil pessoas no Morumbi, que eram quem? Os 6 mil independentes que estavam lá, no sol, no frio, na chuva, no calor, apoiando o São Paulo, porque, pô, sem a torcida, o São Paulo já estaria na terceira vez, pela terceira vez na segunda. Isso é fato. O fator torcida. Terceira vez na segunda? Ah, não, teria caído, assim, desde 2013 até 2017, teria caído, subido, fácil. É porque rebaixado só foi no Paulista, né? Não no Brasileiro. Para com isso. Aí, os caras já começou. Agora eu tô gostando, Então, eu creio que a torcida organizada não é algo ruim, mas tem coisas ali dentro que acontecem que pode manchar a imagem da torcida organizada. É um trabalho social muito bonito, se for parar para pensar, mas infelizmente muitos se aproveitam. Porém, eu vejo também que o São Paulo se reformulou depois, e aí meio que deu uma brigada com a diretoria. Me corrija se eu estiver errado. A diretoria sempre foi muito conservadora, né? Sempre foram os velhões ali e tal, não sei o quê, e foi muito conservador. Essa mudança de chave passa pela imposição da torcida também com a diretoria ou não? Ou sempre foi uma relação muito boa aí entre os dois? Não, a real é que a gente sabe, né, que a torcida muitas vezes, todas, não é só a exclusiva de São Paulo, elas têm uma boa relação quando tem grana, né? É isso, basicamente, dos últimos anos. Mas eu acho que passa sim por essa mudança de chave, essa mudança de mentalidade, quando o safado do Leco sai do São Paulo e o Casares assume. O Casares tem milhares e centenas de erros, não é nem passando pano, mas ele resgata algumas coisas que estavam perdidas nas gestões anteriores. Quando o cara, por exemplo, dava um chapéu no Palmeiras, quando o Palmeiras não tinha dinheiro, o cara ia lá e contratava o Allan Kardec e fazia piadinha em coletiva. Quando o cara se preocupava mais em falar que a torcida do Corinthians não tinha dente, do São Paulo tinha, sabe? Essas coisas que nada a ver, sabe? Então, acho que eles se preocupavam justamente com as coisas que não... Zero sentido de se preocupar, sabe? Então, acho que passa muito por isso, sim. E aí, casa muito com o perfil, depois que é traçado por essa mesma diretoria e tal, e aí contrata
Rogério Ceni, que, querendo ou não, a maior parte da torcida do São Paulo não queria mesmo o cara. Mas impõe uma mentalidade ali de, pô, você tá no São Paulo, irmão. Aqui não é resort pra você ficar comendo e dormindo, sabe? Então, acho que nessa mentalidade, nessa pegada, vem tudo aquilo que eu já falei de seguir a mesma linha de trabalho. Acho que não tem muito segredo, né? Se trabalhar sério, acho que você consegue render alguma coisa. Boa. Cara, uma coisa que eu fiquei impressionado é que, assim, a gente falou sobre a Supercopa, a gente falou sobre o título de São Paulo e a gente não falou sobre o Palmeiras. Cara, que maravilhoso. É Porque a gente tem perfeito que isso, focar no né? ganhador, né? E o ambiente fica Entendeu? bom, né? Quando a gente não Fica. fala E se 10 tivesse um pessoas. palmeirense, e se tivesse um palmeirense nesse bate-papo, ia estar, sabe, meio nebuloso. Ah, não sei o quê. Mas beleza, o papo rendeu, o papo foi pra frente. Tem considerações finais sobre a Supercopa? Quem quer falar alguma coisa? A gente já encerra por aqui. Não, só para Pode ir. falar, eu fiz questão também de assistir a coletiva do Abel, né? Eu Chorando não como vi. sempre. Chorando como sempre, né? Falando que teve um dia a menos de preparação, sendo que os jogadores nem jogaram, né? Ele mandou um time completamente reserva para 40 minutos de São Paulo aqui, né? Que é Bragança. Ele mandou um time reservaço, Sim. só moleque para jogar. E ele reclamou que teve um dia a menos, mas ele fala assim, ó. Eu não vou reclamar, mas a gente teve um dia a menos de trabalho para se recuperar e tal, mas isso quem tem que falar são vocês, não sou eu. Ele fala tudo para depois ele falar, não, não vou falar não. E aí ele fala sobre isso, ele fala que o Palmeiras foi melhor, mas não soube aproveitar as oportunidades, o São Paulo soube. Eu acho que ele tá completamente lelé da cuca, porque o jogo foi, tipo assim, foi domínios intercalados, na minha opinião. Nem o Palmeiras jogou o futebol que ele acha que jogou, nem o São Paulo também. Até porque o São Paulo, como o Kelvin falou, estava sem a sua principal peça, que era o Lucas. Então já entra com o Nicão, então já é uma baixa considerável. Então acho que foi um jogo de domínios intercalados, assim, de 5 em 5 minutos alguém estava melhor. E chorão, né? Chorão não tem jeito. Chorão, uma vez chorão, sempre chorão. Difícil. Abel Ferreira, traz pastel de Belém pra gente. Galera, é isso. A gente encerra na forquilha de hoje. Eu agradeço a presença de você, Gui. Você vai estar aqui com a gente agora, né? Galera aí, é isso. Vai estar com a gente, então, fazendo parte da equipe. Gabriel da Fiel, irmão, não chora. Não Não, chora, pô, porque tô suave. quarta-feira tem jogo contra o Santos. E aí vai descer a Ainda bem, velho. baixada para Vamos sair logo vai descer dessa a baixada crise. para enfrentar o Tubas. Kelvin, passa o seu Instagram aí, fazendo um favor. Com prazer. @otilkel. O tio é com L, tá? O Ele tio é falou que com ele L. só aceita garotas. Então, se você. Santistas, tá? Pô, aí você limitou pra 12 pessoas. Santistas. Garotas. Santistas. Se você fala Não, assim, não, não. pô, tem que ter menos de 60, aí ferrou. Vai 2 pessoas. Não, mas falando sério, o meu perfil é Mano, tô falando aberto. sério. No meu perfil é aberto, então qualquer um que chegar lá pode me seguir e tal. Então é isso. É E isso. quarta-feira é guerra. É guerra. Terminar de afundar os caras e praticamente garantir a classificação para a próxima fase do Paulista, porque tudo indica que o Santos ao menos vá à semifinal do Paulista esse ano, né? Já que o primeiro enfrenta o segundo do grupo e o grupo do Santos é bem acessível. Então é nóis, é isso. Até a próxima. É isso. Valeu. Gabriel, passa as suas redes sociais, por favor. Gabriel da Fiel, segue nós lá. Vamos fazer um trabalho legal nesse jogo contra o Santos. Tá em crise, chama o Santos. Bora para mais uma. Ixi, a gente está preparando coisa legal para o jogo entre Corinthians e Santos. E aí, cara, a gente conta aí pelas redes sociais para vocês, tá? Segue na Forquilha e segue nosso mano aqui também, Guilherme Marques. Por favor, passe seu Instagram, porque ele não está na telinha. Pode crer. Então, @LocGiga no Instagram, LOC Giga, e no Twitter tá Gui Marques. Gui Marques com 5 S no final, para não ter dúvida. Boa, é isso. Rapaziada, a gente volta na próxima. Já vai ser perto já de quarta-feira. Eu tô Não, vendo quem vai ganhar esses 50. Eita, calma. Só para Fala. frisar aqui, uma coisa aqui. Frisa. O ganho que esse canal teve com a participação do Guilherme hoje e para as próximas participações, imensurável, tá? Imensurável.
Que isso. Imensurável. Só isso. Caralho, É porque, Essa tipo moral, assim, velho. santista já é isolado da sociedade, que são poucos, são pessoas raras. Então, pelo menos alguém aqui que defenda e critique, na verdade não, que não elogie o Corinthians, né? Na verdade, ninguém aqui elogia o Corinthians, nem os corintianos. Mas alguém aí que possa ser um grande anti-corintiano. Você é um frustrado, cara. Você é um grande frustrado, cara. Você é um frustrado. Só isso que eu tenho pra falar. Bom, Mano, o enfim. Yuri Alberto vai fazer o gol da vitória lá na Vila, mano. Vai sair deslizando lá, velho. Cuidado que tem umas 3 leis do ex. Não, umas 4 leis do ex lá no Santos, hein? Pô, você falou que o Thiago Carpini tem 39, não cabe na lateral do Santos, não? Por quê? Ele é um ano mais velho que o Rafinha só, mano. É a média de idade dos jogadores do Santos. Eu sei que lá em Santos tem umas 4 leis do ex. 4 leis do ex. E é o seguinte. Não, Mendonça, William Bigode, Não, Mendonça não Otero, joga mais. Casares, Gil, Você tá Juliano. desinformado. Amigo, você tá desinformado. Mendoza não joga mais. E é o seguinte. A gente vive num país... O quê? Quem não vai jogar mais? O Mendoza não joga mais pelo Santos. A Ah, gente tá. vive num país em que as leis e a Constituição brasileira são muito ruins. Elas são falhas. Mas se tem uma lei que não falha aqui nesse país é a lei do ex. Yuri Aguarde Alberto. quarta-feira. Aguarde quarta-feira. Aguarde. Yuri Alberto que É de um prometeu. protagonista que o Corinthians precisa e o nome dele é Yuri Alberto. Grande narração aí que vai se repetir quarta-feira. Quem pensa que ele não vem aqui tripudia o Yuri Alberto do começo ao fim do programa. Mas hoje ele já fez um gol, vai retomar a boa fase e tá guardando todos esses jogos para quarta-feira. Meu Deus. Acho que vai ser complicado pro Santos quarta-feira, hein? Acho que vai ser complicado pro Santos. Mas a gente fala no pré-jogo de Santos e Corinthians e é isso, gente. Um forte abraço para vocês. Foi um prazerzão falar com vocês. Um beijo e até a próxima. Rapaziada, Juízo, tamo gente, junto, hein? Juízo, pelo amor de Deus. Então, mas eu quero vocês inteiros pro pré-jogo e depois pro dia do jogo. Vai ter hein? mano a mano? Corinthians e Santos? Vai ter mano a mano. Óbvio, Próximo, porque o Santos próximo precisa que a gente ganhar vai mano a gravar. mano antes de ganhar o jogo. Próximo que a gente vai gravar é o mano a mano. Dominó. E- Então tá bom. Bocha. Na bocha. Rapaziada, tamo junto. Forte abraço. É nóis. Valeu.